Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Como conversamos nesse vídeo aqui, ou ele vai aparecer aqui, a idade dos 12 meses aos 36 meses ela é repleta de conquistas para a criança. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem, sobre a fala. Recentemente eu fiz um curso chamado Alfabetização em Montessori com o Gabriel Salomão e uma parte do curso foi, assim, o curso inteiro foi, mas essa parte foi incrível, maravilhosa, que ele fala sobre a explosão das palavras. Mais ou menos aos 10 meses a criança percebe que a língua ela tem sentido, ela compreende o sentido da língua. A partir daí ela vai dizendo palavras, depois palavras que se unem, criam pequenas frases e aí ela vai aumentando esse repertório de fala dela, o quanto ela consegue falar e ser compreendida pelas pessoas em volta dela. E está aí também a nossa contribuição para esse mundo das palavras, de vocabulários das crianças. Tanto faz a língua que você vai ensinar, seja ela português, inglês, seja bilíngue. O importante nesse período, de acordo com Gabriel Salomão, Montessori, entre outros teóricos, é que a gente aumente o repertório de palavras das crianças. E como que a gente faz isso? Bom, isso eu vou ensinar no vídeo de hoje algumas técnicas, algumas dicas e eu vou trazer uma reflexão para você agora. Vamos supor que todos os dias você faz um caminho com a sua criança para ir para a praça. Por exemplo, tem uma praça aqui perto de casa. Nesse caminho para ir para a praça, todos os dias, ou quase todos os dias que a criança passa, ela vê uma árvore. E você aponta e fala, olha aquela árvore. No segundo dia, nossa, olha que árvore grande. Então a primeira palavra, né, aquele substantivo que eu ensinei foi árvore, depois eu dei uma qualidade, eu disse que ela era grande, uma característica, depois eu posso falar sobre as folhagens no outro dia, e aí eu vou aumentando o repertório, eu posso falar os tipos de árvores. Nossa, eu amo esse ipê amarelo, é uma árvore tão bonita que a gente tem aqui no Brasil e na verdade é a minha favorita. E aí você vai aumentando o repertório de palavras, de características, de conhecimento do mundo através das palavras para a criança. E essa é a pergunta de hoje. Você já tinha parado para pensar a importância da gente aumentar o repertório de palavras, de vocabulários das crianças? E assim, tanto faz a língua. No meu caso, eu uso bastante a língua inglesa, na verdade eu só uso a língua inglesa no meu trabalho com as crianças e eu tô o tempo todo fazendo isso. Então, hoje eu vou apresentar o círculo, então, that's a circle. Depois de um tempo eu falo, that's a blue circle. That's a big blue circle. E aí eu vou aumentando aos pouquinhos esse conhecimento de palavras de mundo para eles. Comenta aqui embaixo se você já pensou nisso, se você faz isso. Antes de eu dar as minhas dicas, eu vou dar uma dica. Que doida eu, mas eu vou dar essa dica. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um guia que é do estado de São Paulo, então eu não sei se tem nos outros estados, municípios, eu não sei como é que funciona, mas eu encontrei esse guia aqui na internet, em PDF, ele é maravilhoso de lindo, eu vou falar pro meu editor, colocarei aqui em algum canto da tela. Nesse guia você vê as fotos dos pássaros e você vê os nomes. E eu descobri esse guia porque uma vez eu tava dando aula e na nossa janela da sala pousou um bem-te-vi. Eu falei, olha, o nome desse pássaro é bem-te-vi. Ok, acertei o nome desse pássaro. Aí pousou um, sabe lá Deus o que era aquele pássaro. Eu falei, e aí as crianças queriam saber também o nome. E aí a gente começou a pesquisar, e aí eu descobri que era o sabiá laranja, laranjeira, olha, já esqueci. Mas esse guia foi muito útil pra gente naquela época, quando eu dava aula pro primeiro ano, porque é fácil acesso, é muito bonito de ver e eu não vejo a hora de imprimir pra eu ter ele físico pra um dia usar com os meus futuros filhos. Agora vamos para as outras dicas mesmo, como que você pode aumentar esse repertório de linguagem. A primeira dica, ela é tão incrível, que eu chamo ela assim, de talk your way through. O que significa isso? Que você vai fazendo as coisas e você vai falando. Eu vou abrir aqui a sua mochila, vou abrir o zíper, puxar o zíper, eu vou tirar a fralda,
temos 1, 2, 3 fraldas, você vai precisar de uma fralda para essa troca. Nossa, será que tá frio? Olha, o lencinho tá gelado. Então você vai falando, você fala o tempo todo, o tempo todo. Eu pareço uma doida nas minhas aulas com as crianças. E chega uma hora no fim do dia que eu acho que eles não me aguentam mais, não aguentam mais a minha voz. E eu posso até ficar sem voz, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou até deixar aqui em cima, sobre como cuidar da sua voz. E aí, por exemplo, eu vou puxar a cadeira e falar, oh, let me help you here, you can sit down, let me get the chair for you. Deixa eu fazer isso pra você, olha o que a teacher tá fazendo. Então, eu tô o tempo todo falando o que eu estou fazendo. Qualquer coisa ao seu redor, do seu mundo, você consegue fazer aquilo virar uma conversa. Então, usa e abusa dessa técnica. A segunda pode ser muito boba, mas não é. É isso aqui, ó. Dá um zoom. É o batom. Gente, batom ajuda tanto a gente. Na hora quando a gente tá falando, a criança ela vai ficar olhando pra cor dos nossos lábios. Eu tinha um laranja, mas era um laranja que assim, era muito laranja. E já acabou até. E eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia, na sala de aula é um pouco inviável, né? Porque a gente tá de máscara. Mas se você tem uma criança em casa com você, usa muito isso, porque quando você tá com a boca colorida, a sua atenção vai pros lábios. E aí quando você pronuncia alguma palavra, ajuda muito para ela entender como que funciona esse músculo, essa parte do corpo para você pronunciar aquela palavra. E aí a gente já vai para nossa próxima dica, que é aproximar o objeto, quando der, próximo à sua boca. Então, por exemplo, water, água, Você quer água? Quando você aproxima o objeto, você está mostrando para ela como que você fala, quais são os sons que saem da sua boca e qual é o movimento que você faz. Então, na verdade, o batom ajuda muito quando você aproxima também o objeto a você. Eu vou beber uma água agora, gente, porque... A quarta dica é: faça a repetição do que a criança falou de maneira correta. Por exemplo, ela falou pepeta. Eu sei, quando ela fala pepeta, é a coisa mais fofa. É muito fofo quando eles falam pepeta. Naninha. Apesar que naninha é um nome bem específico para aquele objeto de apego. Mas a palavra pepeta, na verdade, ela é errada. Então a gente tem que fazer o quê? Ah, você quer a chupeta. Vamos procurar a chupeta. Você está ajudando a criança a entender quais são os sons corretos para falar aquela palavra, pronunciar aquela palavra e entender os sons daquela língua. Então a gente precisa sim pronunciar as palavras corretamente. As músicas ajudam muito a gente nessa parte da linguagem, de desenvolver sons, rimas, porque elas têm repetição. Eu tenho inclusive uma playlist aqui no canal só com músicas. Elas são em inglês, mas aqui na plataforma do YouTube tem diversos canais que tem músicas. Se você não conhece nenhuma cantiga, você pode encontrar com certeza aqui no canal, ou no canal não, nos canais, ou na internet. Usa e abusa das músicas, dos ritmos e das rimas que elas têm. Uma outra maneira infalível de desenvolver a linguagem, seja ela oral ou até escrita nesse momento, é a leitura. São os livros. Eu vivo falando para os pais, usa e abusa disso. Se você não consegue ler um livro por dia, tenta 2 por semana. Pega o fim de semana, senta com aquela criança a ler. Ai, mas ele só quer ler aquele mesmo livro. Não importa, lê aquele mesmo livro, porque ele vai começar a ouvir os sons, como que as palavras funcionam, como que é a estrutura daquela língua. Quando você lê, ela começa a entender. Eu moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Ela não vai saber por que é em ou no. Eu aprendi isso na faculdade, nem eu lembro. Mas ela vai começar a entender o uso da língua, o uso das palavras, como e o que usar na estrutura da frase, da fala. Então, livros são indispensáveis. A gente precisa sim ter uma biblioteca infantil em casa. Eu sei que os livros são um pouco caros, mas
a gente precisa investir nisso. A nossa última dica, que também tem um pouco a ver com a outra, é encorajar os sons com as crianças. Então, quando você está lendo um livro e você tem uma onomatopeia, zup, alguma onomatopeia, algum som, encorajar a criança a repetir ele com você. Tem um livro que eu até fiz a leitura, vou deixar aqui em cima e aqui na descrição, que é a Chapeuzinho Amarelo, que é um livro do Chico Buarque. Tem uma parte que ele fala que o lobo mora no buraco da aranha da Alemanha. E aí eu sempre brinco com as crianças de repetir esse som, aranha, aranha, Alemanha. E eles adoram. E lembrar de usar essa ideia de repetir os sons nas músicas. Então, se você tá cantando Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, e aí você fala There was a cow, moo, chicken, e aí faz cacadudu. Então, trabalhar os sons. E o mais engraçado é que cada língua tem um som diferente para cada animal. Se você tem uma família bilíngue, trilingue, plurilingue, lembra de apresentar os sons nas línguas também. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala au au, au, né? Seria esse som. E nos Estados Unidos, nos falantes de língua inglesa, eles falam woof, woof, woof. Então, olha que legal a diferença e de você apresentar isso para sua criança. Todas essas dicas ajudam e muito para a gente aumentar o repertório de palavras das crianças, dos sons, e vai ajudar com certeza eles a criarem frases mais estruturadas e de desenvolvendo a linguagem. Mas nada disso substitui um profissional. Se você estiver percebendo ou sentindo que a sua criança poderia estar falando um pouquinho mais, lembra de ir até um fonoaudiólogo, conversar com seu pediatra. Nada substitui um profissional. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque várias pessoas vão conseguir aproveitar essas dicas maravilhosas, tá bom? Tchau!